trazer, né, pessoas que estão no mercado para poder bater um papo com a gente de vez em quando, sair um pouco da nossa rotina de sala de aula somente com os professores. Os professores que atuam também em outros lugares, que também têm outras competências e atividades profissionais. Então, a ideia é sempre trazer um enriquecimento, a ideia é trocar experiência, que eu acho que quando a gente fala em faculdade, a gente fala muito mais do que aula, sala de aula. Isso também é aula, né? Trazer esse bate-papo, trazer esse outro olhar, isso com certeza enriquece a formação acadêmica de vocês na área de gestão. Quer seja na área de administração, na área de contábeis e na área de logística. Então, para isso, gentilmente, nós convidamos a professora Flávia. A Flávia Chaves, ela vai bater um papo com a gente com o tema da palestra. E se esse o seu anúncio pudesse aprender sozinho? Como a inteligência artificial e a automação estão a reescrever as regras do ROI publicitário. Bom, quem é a professora Flávia, né? Ela é graduada em Publicidade e Propaganda, especialista em Gestão e Marketing, especialista em Licenciatura em Artes, especialista em Gestão Escolar. Depois você faz umas fotinhas também, aí você faz o seu, daí quando você estiver fazendo a palestra, você deixa o seu aqui para mim que eu faço de você, entendeu? Não precisa ser muito não, só umas duas. 24 anos de experiência em comunicação corporativa, publicações empresariais e comunicação digital. Mestre pela Unital, com pós-graduação em marketing pela FAAP, MBA em administração de empresas, neurociência e gestão escolar, SEO da Vínculo Martech, Isso. da Vínculo Martech, empresa com 18 anos de mercado e professora de graduação e pós-graduação há 9 anos e palestrante em compra. Então recebam com muito carinho, professora Flávia, fique à vontade, tá? Muito obrigado. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Como o professor Vladimir apresentou, né, eu também sou professora e sou empresária nessa área de comunicação, marketing e tecnologia há 19 anos. Na verdade, acho que o meu currículo está um pouco atrasado, porque são 19 anos de empresa e 10 como professora. Já dei aula na ETEP, já dei aula na Anhanguera de Jacareí, dou aula hoje na UFBRA, que é onde eu sou orientadora de TCC, e na FASUL, que chama Faculdade Sul Mineira, que é em São Lourenço, só que eu dou aula online. E há 19 anos empreendo nessa área de comunicação, marketing e tecnologia. Tem passador ou não? Mas eu vou passar aqui. Aqui, ó. Esse que ficou melhor, cara. Eu vou tocar um pouco curto. Então, mas eu vou ficar presa, não vai dar muito certo, não. Mas acho que o Miguel pode passar para mim, o Miguel vai ficar aqui, ó. Então, gente, assim, eu queria, se fosse sala de aula normal, eu ia pedir para todo mundo se apresentar, porque eu acho que isso é algo legal. Primeiro, para eu saber quem é de ADM e quem é de logística, né? Se vocês puderem só levantar a mão, quem é de ADM. E de logística, é mais ADM, né? Bom, então vamos lá. Esse é um tema, né? Se o seu anúncio pudesse aprender sozinho, é um tema que hoje a gente é só para polemizar, né? Para criar um pouco de atenção pelo fato da gente estar vivendo na era da inteligência artificial, na era mais forte da inteligência artificial, né? Passa para mim, Miguel, por favor. Mas, assim, para vocês que estão fazendo administração, serão futuros administradores e terão que contratar uma agência, possivelmente vocês não trabalharão numa agência, ou de repente até poderão trabalhar. Ou quem é de logística, que também talvez vá demandar uma contratação de uma agência. Então, a gente fala, o marketing é uma ciência que tem muitas terminologias, né? E a gente traz o tráfego pago, que são os anúncios, né, à tona, porque sempre quando alguém contrata uma agência de marketing, na verdade, o que eles querem é resultado. E quando a gente fala de resultado, eles querem resultado ligado a venda, faturamento. É isso que as empresas querem. Por mais que a agência de marketing faça estratégia, estuda mercado, reposiciona a empresa, trabalha a identidade visual dessa empresa
e coloca essa empresa em vários canais de comunicação, no final das contas, o empresário, o gestor, ele vai olhar se o faturamento dele aumentou ou não. E se não tiver aumentado, parece que tudo aquilo que você fez como base para ele, às vezes não significa muita coisa. Mas fato é que a vida bonitinha, ela é bonitinha na teoria. Na prática, a vida é dura, né? Na prática, a vida bate na gente. A gente fica machucado e leva bastante ferida para casa. E isso é a realidade, é saber lidar com altos e baixos do mercado. Então, o que eu estou falando para vocês? Um pouquinho da vivência do que é trabalhar em uma agência de marketing, tá? Mas vamos lá. Primeiro ponto de tudo, o marketing tradicional versus o marketing inteligente. O marketing tradicional, ele tem que ser inteligente. E esse é o ponto. Para começar, quando a gente fala de tráfego pago, que são as estratégias de anúncio, vocês devem estar muito bem familiarizados com isso, a gente defende que ao criar um anúncio você precisa do modelo tradicional de marketing, né? E o que é o modelo tradicional? Primeiro, você entender a empresa que você vai trabalhar, entender o cliente que vai contratar essa empresa. Então, qual que é a demografia básica da onde essa empresa vai atuar? Eu vou dar um exemplo. A gente atende há alguns anos lá na agência uma empresa de perfuração de poço artesiano e licenciamento de água mineral, etc. O que essa empresa, para quem que ela vende? Quando a gente fala poço artesiano, alguém tem alguma sugestão para quem que essa empresa pode vender? Construtora? Legal, é um nicho dela, tá correto. Que mais que ela vende, que ela pode vender? Área rural. Aí eu pego chácara, eu pego sítio, né? Eu pego casas, talvez em cidades que eles tenham um poder aquisitivo interessante e queiram perfurar o seu próprio poço artesiano. Tem supermercados também que utilizam o poço artesiano. Exato, supermercado, indústria que fabrica bebida, cerveja, indústria que fabrica suco, ou seja, a indústria no geral que tem que tratar a água para poder não só colocar. A água pode ser um insumo de fabricação de um produto, mas a água ela é água e ela precisa abastecer os seus funcionários. Quando a gente fala de indústria, de supermercado, são empresas que têm muitos funcionários, então ela precisa cuidar dessa água. Então veja bem, esse é o trabalho base, né? A gente entender para quem que aquela empresa vende e com isso fazer esse mapeamento. Mas quando a gente pega uma empresa que vende para pessoa física, a gente tem que delimitar se eu quero trabalhar com homem, com mulher, faixa etária, classe social, quais são os grupos, quais são as preferências de consumo daquela pessoa, né? Vamos falar de esporte. Quem pratica esporte, então, eu vou na academia ou eu corro, eu uso um tênis específico para corrida, ou eu pedalo. Essas empresas, elas precisam entender aquele público que elas estão trabalhando. E a agência de marketing faz isso pelo cliente dela. Então, nós temos os nossos clientes e fazemos isso por eles, certo? Bom, eu faço no marketing tradicional, eu tenho que fazer a gestão de orçamento para o meu cliente. Então, muitas vezes o cliente, quando ele chega na agência, ele chega no sentido de eu vou te contratar só para social media, ou social media mais tráfego, ou eu vou querer um trabalho completo de marketing da tua empresa. E aí a gente vai entregar todo o nosso potencial relacionado ao marketing tradicional e depois só estender esse marketing para um marketing inteligente e os ads da vida, tráfego pago, tanto para o Meta, tanto para o Google Ads. Mas eu tenho que fazer a gestão desse orçamento, porque na maioria das vezes o cliente te chega com uma verba e muitas vezes ele acha que ele precisa de tráfego, sendo que na verdade ele não precisa. Ou ele pode ter outros caminhos que são mais assertivos. Esses dias eu estava conversando com uma advogada e ela falou, eu vendo para imobiliárias, eu quero vender para imobiliárias porque as imobiliárias me conectam com os meus clientes. Por quê? Eu posso ter, a imobiliária, ela tem uma série de clientes que pode não ter o imóvel regularizado
E a advogada, ela entra lá naquele ponto para regularizar aquele imóvel para a imobiliária, poder vender, poder alugar e assim sucessivamente. Então, se eu for trabalhar com tráfego pago para essa minha cliente advogada chegar nas imobiliárias, vai demorar muito mais do que se eu for por um caminho associativo, por exemplo. Se eu for no sindicato, é CREA, né, da imobiliária? Se eu for através do CREA para fazer parceria, para levar essa advogada para lá, para poder fazer palestra, para poder fazer para se associar nesse sindicato de classe, entendem? Então, o fato é que nem sempre aquilo que está mais em alta no momento é o mais correto para aquela empresa. Por isso, você precisa fazer o dever de casa, de nichar e encontrar quais são os meios, os canais que vai fazer você chegar até lá, né? E aí você faz, então, essa gestão de orçamento lentamente, manualmente, de maneira estratégica, com criatividade, enfim, com a estratégia que tem que ser necessária. E aí você faz, a gente passa toda essa reflexão, quando a gente fala daí do tráfego em si, quando a gente fala do uso hoje do tráfego pago, tanto para o Google Ads quanto para o Meta Ads, a gente usa todas essas estratégias através da análise de dados comportamentais, só que hoje a inteligência artificial, ela nos ajuda com isso aqui. Fato é que a inteligência está integrada no gerenciador de anúncios, mas se você não souber operar essa inteligência, ela pode fazer um trabalho totalmente equivocado. E, não sei, acredito que vocês já usam com bastante intensidade, assim como nós usamos também, né? E quantas vezes a gente se depara com a inteligência artificial trazendo dados errados, trazendo interpretações erradas para a gente. Por quê? Porque ela é generativa, ela está aprendendo, né? A gente tem que utilizar a nossa capacidade para poder modelar. Fato é que ela consegue acelerar o padrão compreensivo dos dados comportamentais do consumidor. Ela consegue te trazer insights que às vezes você não teria, talvez em tão curto tempo. Por quê? Porque no dia a dia a agência de marketing cuida de diversos clientes, então a gente tem pouco tempo, muitas vezes, para cuidar de cada empresa. E você tem que fazer uma gestão rápida. Para isso, a gente usa a inteligência para acelerar o processo, mas não para deixar que ela faça no nosso lugar. Ela consegue fazer uma gestão orçamentária muito mais fluida e redistribuída em tempo real para a gente. Por quê? Eu consigo delimitar lá o meu custo diário, o meu valor diário de investimento. E ela tem um livre-arbítrio, porque eu tenho que dar um ok nos termos de uso dessas plataformas, que elas podem gastar de tanto a tanto e ter uma variação. Ela pode gastar mais ou gastar menos. E diante dessa variação, ela consegue fazer a otimização de uma maneira fluida. Acredito ou não que todos vocês sabem que, por exemplo, quando a gente faz um anúncio pelo Meta Ads, o gerenciador ele tem a inteligência de jogar a verba para onde ele acha, para onde ele vê, não acha, né? Mas para onde ele vê que está tendo mais busca, ou Facebook ou Instagram. Então, por isso tem muitos clientes que chegam para a gente e falam, eu só trabalho com o Instagram. Para começar, se eu for fazer anúncio, depois eu vou apresentar o Miguel para vocês, que é o gestor de tráfego lá do Meta, lá na agência. Se ele for fazer um anúncio só pelo Instagram, ele só vai fazer anúncio pelo botão. E ele não vai utilizar todas as ferramentas que tem dentro do gerenciador. Para a gente fazer anúncio dentro do gerenciador, ele tem que usar as duas plataformas, elas têm que estar integradas, senão não funciona, né? Então, vejam que todos esses detalhes, a inteligência ali, imagina se manualmente a gente tivesse que ficar rastreando qual é a rede social que está puxando mais, que está sendo atraída por aquele anúncio, né? Então eu tenho vários criativos que estão sendo colocados em 2 redes sociais, nesse meu exemplo, e se eu tivesse que ficar olhando manualmente qual que está tendo mais visibilidade, sendo que ela faz isso automaticamente. E às vezes você troca de criativo e é interessante como deixa de ser mais buscado no Facebook e vai para o Instagram.
e assim sucessivamente, dependendo, isso vai variar da quantidade de criativos, dos formatos dos criativos, né? Bom, e aí nós temos então uma criatividade, porque aqui no processo é totalmente manual a criatividade. Então o designer ele tem que pensar. Aqui ele tem uma inteligência artificial ajudando ele a pensar. O gestor de tráfego, no caso, por exemplo, de uma agência que tem ali um profissional para cada área de atuação, o gestor ele consegue levar as ideias para o designer. E o designer precisa mergulhar na campanha junto com ele, entender essa campanha. Mas hoje a inteligência artificial consegue ajudar a gente muito, né? Ela traz layouts em minutos, né? Projeções em minutos, coisa que demorava-se horas para fazer. Por último, a gente traça então uma estratégia preditiva, que é uma estratégia onde a gente faz a antecipação de resultados, a gente tem um estudo, a gente imagina o resultado que a gente vai ter depois dessa campanha, mas a gente toda hora tem que estar vendo o que está acontecendo para nós fazermos novas antecipações. Ou seja, é um looping, né? É um fluxo ali de analisar, colocar em pauta e revisar. Bom, então, assim, o motor de crescimento nosso, ele está sempre pautado em 4 pilares, né? Que é o pilar da compreensão, da otimização, personalização e, de novo, a prevenção. Para isso, as estratégias de marketing têm que estar pautadas no conhecimento do negócio, né? A gente tem que realmente conhecer profundamente o negócio do cliente e as ferramentas de marketing tradicional e digital. Por quê? Esses dias eu estava falando com uma empresa, isso foi na sexta-feira. Uma empresa chega lá para a gente, quando ela chega, a gente sugere fazer a análise. Então, hoje em dia, tem uma série de ferramentas que te ajudam a fazer análise. Quando eu pego uma rede social, por exemplo, quando a gente pega um nicho mercadológico, a gente desmembra, primeiro, as palavras-chave que são utilizadas para fazer pesquisa, por exemplo, no Google, na rede de pesquisa do Google, as palavras-chave que são mais mencionadas dentro da rede social. Primeiro você elenca quais são essas palavras daquele negócio, mas como que eu sei se essas palavras estão sendo buscadas ou não? Então hoje a gente tem ferramenta que eu jogo ali o nome de um nicho mercadológico ou de um produto. Vamos falar de tênis. Eu jogo a palavra tênis nessa ferramenta, ela me dá uma série de desmembramentos que vão me trazer a possibilidade de entender quais são todas as terminologias, palavras de cauda longa que a gente fala, que são expressões que estão sendo buscadas nos canais digitais. Com isso, veja como isso facilita e torna a nossa vida assertiva, porque você não fica em tentativa e erro. Você já vai para uma estratégia muito mais assertiva, porque a ferramenta faz essa pesquisa para você. A ferramenta traz a capacidade da gente entender, por exemplo, dentro de um país, quais são os estados que estão buscando mais por aquela expressão. Enfim, a assertividade é muito alta. Então, basta você querer fazer um trabalho de qualidade, porque que você tem ferramentas para isso. Dentro, por exemplo, do mundo do Google, para que a gente faça um anúncio, você tem que fazer um anúncio no Google ou através de uma landing page ou através de um site. Você tem uma ferramenta que chama Google Tag Manager, que você, através dela, consegue instalar várias tags de rastreabilidade dentro de um site. E para que isso? Para entender depois na tua campanha o que está te trazendo mais resultado ou não. Quem de vocês que já trabalha na área de administração? E quem de vocês já precisou passar pela fase de contratação de um fornecedor? Legal. Quando vocês vão contratar um fornecedor de uma determinada área, vocês têm que conhecer um pouco a respeito daquela área
até para vocês poderem ter um critério seletivo, né? O critério ele não será só feito através de preço, ele vai ser um critério seletivo feito através de N fatores que uma empresa pode oferecer para vocês. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês na área de marketing são fatores que vocês podem questionar quando tiverem uma empresa para contratar. Por quê? São fatores importantes que muitas vezes não são falados. E assim como tem na área de marketing, tem em diversas outras áreas de fornecedores que vocês têm que contratar. Mas o fato é, todas essas ferramentas, elas nos ajudam a compreender duas frentes. Se a rede social está de acordo e se o site está de acordo. Eu estava falando no início que essa empresa que eu estava conversando na segunda-feira, ele estava querendo, na sexta-feira, ele estava querendo fechar uma proposta e ele queria uma proposta simples. E eu comecei a conversar com ele e a mostrar para ele os pontos de acordo com aquilo que ele me falava que a empresa dele era, para quem ele prestava serviço e, do outro lado, o serviço que ele queria em contrapartida não casava. Por quê? Porque a identidade dessa empresa nos canais digitais ou no site, por exemplo, não mostrava nada do que aquilo que efetivamente ele era. Ou seja, ele tem um baita potencial, a empresa presta serviço para grandes nomes, para grandes players do mercado e ele não mostra isso no digital. Então vejam o quanto importante é um trabalho bem feito. E isso tudo está na fase de compreensão de quem que é, de quem é aquela empresa que eu estou conversando, né? Qual que é o público que efetivamente ela vende e até o público para que ela quer vender, para o qual ela quer vender. Então, eu tenho, no caso, a situação de que uma mesma empresa, ela pode vender para, vamos dizer, o colega mencionou lá atrás, construtora. Eu tenho construtora de alto padrão e tenho construtora popular. Percebe que aqui você tem que fazer a diferença? Que aqui você tem que compreender todos os detalhes? Para depois você poder otimizar toda a sua estratégia. Porque até a comunicação faz diferença. Se eu falo com um público de alto padrão, eu preciso ter uma comunicação de alto padrão. Se eu falo com um público de baixo padrão, a minha comunicação tem que ser diferente. Ela tem que ser mais simples, ela tem que ser mais direta. O público de alto padrão gosta de uma comunicação mais sofisticada, de uma identidade mais sofisticada, de uso de cores que tenham mais combinação com aquele público. Então, muitas vezes, as cores que a gente vai trabalhar não são demandadas nem apenas por nós. As cores que a gente vai trabalhar têm que ser selecionadas através do público com o qual a gente está querendo nos comunicar. Então, são muitos os detalhes. Eu otimizo e aí eu personalizo toda a dinâmica da mensagem, dessa comunicação que eu estou trazendo agora. Para depois eu faço tudo isso por quê? Porque eu quero fazer a previsão de um caminho que eu vou seguir. Mas essa previsão, ela sempre tem que estar acompanhada por uma nova análise e assim sucessivamente. E aí, para terminar o meu discurso para vocês, pode passar. Esse é meu último slide, depois eu passo para o Miguel, vou apresentar o Miguel para vocês e ele vai falar. Isso aqui é um funil. Dentro do marketing, vocês devem já ter ouvido falar de funil, né? Por mais que não sejam vocês pessoas que estão estudando o curso de marketing, funil é uma terminologia que no marketing a gente escuta muito, né? Dentro do marketing a gente tem o funil. No topo do funil, a gente tem aquilo que a gente chama de entrada de dados brutos. Então vamos pensar que o topo do funil, ele significa a quantidade de visitantes que eu atraio para os meus canais digitais. Pode ser o meu site, pode ser a minha landing page, pode ser as minhas redes sociais. Quando a gente fala de um site, é uma ferramenta que a gente tem mais poder sobre ela. Poder em que sentido? De instalar recursos que possam me fazer interpretar mais o comportamento do meu consumidor. Eu tenho um consumidor que é quem visita meu site. Esse consumidor visita meu site, conhece, entende, ele pode estar retido, ele pode
ficar retido no meu site por interesse de ler o meu conteúdo, ou ele pode entrar e abandonar. O que é muito comum, a gente faz isso toda hora. Só que a diferença da gente ter mais poder sobre um tipo de canal é que a gente instala as tags que eu comentei, que são tags de rastreabilidade, que vão rastrear para mim uma série de coisas. Ela me traz histórico de pesquisa, se o meu cliente entrou, se ele entrou na página Quem Somos, se ele entrou na página Serviço, quanto tempo ele ficou na Quem Somos, quanto tempo ele ficou na Serviço, ele chegou no meio, ele abandonou, ou ele não abandonou, e assim sucessivamente. Ela me traz quantidade de cliques que o site recebeu, o tempo, como eu disse, de permanência em cada página, o histórico de navegação completo. E isso faz com que eu tome atitude na hora de fazer uma campanha. Porque se eu vejo que o site está com uma deficiência, se eu vejo que o meu cliente está abandonando a página em um tempo rápido, ou se eu trago essa realidade aqui para um e-commerce, se eu vejo que o cliente está abandonando o carrinho, que ele segue o fluxo de contratação, mas abandona o produto lá na compra, tudo isso me faz eu tomar atitudes. Será que eu tenho que melhorar uma página aqui? Será que eu tenho que melhorar uma comunicação ali, um vídeo lá? Enfim, por que o meu cliente está evadindo, né? E a inteligência artificial, ela nos ajuda em tudo, né? Antigamente a gente tinha que pagar para um software ele faz análise de user experience, que é a experiência do usuário. Ele faz análise da retenção de calor, até o mapa de calor, ou seja, para onde o olhar das pessoas ficam retidos mais dentro de um website. E esse software ele vai fazer essa análise. Enfim, hoje em dia a gente nem precisa mais pagar por isso, porque as ferramentas já estão nos trazendo a possibilidade de fazer de maneira gratuita. É uma série de análises que a gente consegue fazer com inteligência artificial para poder nos ajudar a tomar uma decisão. E aí, claro, a gente consegue uma segmentação, então, comportamental hiperdirecionada, com foco na compreensão do comportamento do nosso cliente, tá? E também, quando a gente fala de comportamento, é muito importante a gente pensar que o comportamento do cliente dentro da rede social é o que vai ditar muita tendência para a gente. Quando vocês estão lá no Instagram de vocês, quando vocês colocam lá no botãozinho do localizar, na lupa, o que ele traz automaticamente para vocês? Quando a gente arrasta para o lado ali, o que traz para a gente? Traz tudo aquilo que a gente consome de conteúdo, não é? Que até quando você está lá no teu Instagram, dependendo do tipo de pessoa, do tipo de conteúdo que essa pessoa consome, se ela der um vacilo ali e arrastar para o lado, o colega, se estiver do lado dela, vai ver tudo aquilo que ela gosta de consumir de conteúdo. Se ela está consumindo alguma coisa ali que ela não gostaria de popularizar, ela já se lascou, né? Porque é muito fácil de você ver. O conteúdo que a pessoa mais gosta é aquilo que mais aparece. Então, o que significa isso? O que o algoritmo está fazendo? Entendendo o nosso comportamento. Entendendo aquilo que a gente consome para depois poder trazer os anúncios para a gente, né? Ou seja, eu não recebo anúncio de graça. Eu recebo anúncio daquilo que eu consumo o tempo todo. E isso é o mais básico que o algoritmo pode trazer para a gente de interpretação. Fora todas as outras funcionalidades que a gente consegue fazer. Tá bom? Esse é o Miguel. O Miguel ele vai começar a falar para vocês sobre, especificamente, de tráfego, né? O Miguel é gestor de tráfego lá na agência. Conta um pouquinho agora para eles a sua trajetória. Fala que você se formou em engenharia também, que eu acho legal. Bom, boa noite, como a Flávia disse. Trabalho com ela há cerca de 10, 11 meses mais ou menos dentro da agência. Minha primeira formação é automação industrial, ou seja, uma área totalmente diferente da área de marketing. E é uma área que eu não me encontrei e com o tempo eu fui procurando outras áreas e me interessei pela área de marketing. Já conheci um pouco da área, conheci na época de 2020, fiz alguns serviços, porém acabei largando e ficando voltado totalmente para a engenharia e depois voltei para a área de marketing. E me formo no mês que vem, então estou no último semestre da faculdade, entregando TCC, entregando as coisas
e aí a partir do mês que vem já sou uma pessoa formada na área. Tem outros cursos também, como editor de vídeo, design, tráfego pago, Meta e Ads, Meta e Google, site, entre outras coisas também dentro da área de marketing. Então, sei fazer um pouquinho de tudo dentro da área. E hoje, né, já dando continuidade no assunto, a IA é muito importante para a gente, porque hoje eu olho e falo assim, nossa, como que a gente fazia para se virar antes da IA? A Flávia consegue falar mais do que eu, porque ela está há mais de 19 anos dentro do mercado de marketing. E hoje a gente olha e fala, pô, hoje eu acho que eu não faria isso sem a IA. E isso ajuda muito em questão dos anúncios. Porque às vezes você faz uma estratégia para o cliente, trabalha aquela verba dele, a hora que você chega e fala, cara, não é o resultado que eu queria. Aí a gente vem com a IA e consegue achar os erros que a gente não consegue achar olhando sem aprofundar muito. Então a IA ela consegue fazer um certo aprofundamento a mais dentro da campanha. E aqui entra a questão de otimizar a fluidez do capital em tempo real. Vamos pegar o exemplo que a gente tem 2 anúncios. A gente tem um anúncio que atingiu 5.000 pessoas, porém a gente teve 50 conversas, e a gente teve um anúncio que atingiu 100.000 pessoas e teve 10 conversas. Qual que eu vou otimizar aqui? Qual que eu vou falar que tem a maior conversão e a que tem menor conversão? O anúncio que atingiu 5.000 pessoas. Pô, mas ele atingiu 5.000 pessoas, o outro atingiu 100.000. Mas o que me converteu mais, o que fez ter mais contato com o meu cliente, foi o de 5.000. Então, eu tenho que priorizar ele. Às vezes, o anúncio de 100.000 está com uma verba até maior. Porém, ele não está entregando aquilo que eu quero. E aí, a hora que eu venho e otimizo o anúncio. Venho, retiro uma verba, passo para cá e assim por diante. Então, eu venho e faço essa otimização. A gente faz muito teste A e B. O que seria teste A e B? A gente pega 2 campanhas, configura 2 criativos diferentes com 2 públicos diferentes. E aí, nisso a gente consegue ver o que entrega mais resultado e o que não entrega. E aí, depois a gente descarta o que não está entregando. E a gente faz a realocação de verba, como eu disse. Então, a gente analisa aquilo que é necessário estar fazendo, o que a gente está tendo de resultado, o que não tem. Às vezes, a gente tem uma campanha que tem 10 criativos, mas desses 10, só 2 está entregando resultado. Então, para que eu vou continuar com esses 8 ativos? Eles estão consumindo dinheiro. E eu não estou conseguindo ter retorno em cima daquilo. Então, a gente tem que fazer essa otimização para poder entregar o melhor resultado para o cliente. Consegue passar para mim? Então, por exemplo, hoje, dentro do MetaAds, a gente tem uma ferramenta chamada Pixel. Dentro desse Pixel, a gente consegue rastrear tudo que a pessoa faz dentro do site. Então, a partir do momento que você vê aquele anúncio no Meta que eu se refiro a Facebook ou Instagram, quando você vê aquele anúncio, você clica nele e entra dentro de um site. A partir daquele clique, eu já consigo rastrear você em todo o percurso do site. Então, consigo colocar uma tag quando você adiciona um produto no carrinho, quando você adiciona um cupom de desconto. Então, tudo isso eu consigo rastrear. Por que isso é importante? Porque eu consigo saber o que está dando certo e o que precisa melhorar. A gente estava com um cliente há um tempo atrás que a gente fazia a campanha, a gente tinha uma verba boa, porém não conseguia entregar o resultado. E aí o problema estava na onde? Estava no site dele. Então a gente teve que refazer totalmente o site de uma forma estratégica, trabalhando o SEO dele, trabalhando palavras-chave para poder converter. A partir disso que a gente fez, a gente conseguiu melhorar os resultados dele. Ou seja, a gente melhorou a imagem, melhorou o texto e melhorou a oferta que ele entregava. Deixou tudo mais claro. Porque às vezes o site ele tem um produto bom, mas se não tiver claro aquele conteúdo, aquele produto, para poder realizar a compra final, algo do tipo, não vai conseguir gerar conversão. E aqui dentro também, hoje com as ferramentas que a gente tem, Pixel, traqueamento e tudo mais, a gente consegue fazer campanhas de remarketing. Ou seja, você vê um anúncio hoje, daqui 30 dias, aquele mesmo produto daquela mesma loja aparece para você. Aquilo dali é uma campanha de remarketing. Então, a gente está apresentando o produto novamente para você poder comprar novamente. Então, tudo isso a gente consegue rastrear através do Pixel, de traqueamento, entre outras ferramentas. Pode passar. E aqui é quando a gente prevê o resultado do cliente. Tem cliente que chega para a gente e fala assim, eu quero vender 100, quero ter 100 compras no dia,
Mas aí você vai ver a verba dele não é compatível a 100 compras, é compatível a 20. Então a gente já tem uma previsão daquilo que acontece. E aí tudo isso a gente coloca junto com a IA. Então a gente consegue prever com a IA. Por exemplo, se a gente está fazendo anúncio no Google, a gente coloca o orçamento que a gente vai trabalhar. O Google vai olhar para você e vai falar assim, tá bom, você quer trabalhar com isso? Você vai. Mas o mínimo que você tem que trabalhar para você ter uma conversão é valor X. Então, a gente consegue prever os resultados e o valor que a gente tem que gastar. E a gente chega no cliente e fala, ó, com isso a gente não vai conseguir entregar o resultado que você espera. Para a gente entregar isso, você tem que investir tanto. E aí, muitas vezes o cliente não consegue investir mais. E aí a gente adapta a estratégia, adapta o criativo para poder conseguir trazer aquele retorno. Não, por exemplo, 100 compras, mas 50 a gente consegue. Então, tudo também depende da verba, do criativo e da estratégia que o cliente tem disponível. E isso a IA vai alinhando com a gente cria estratégia junto com a IA, valida, vê se é válida aquela estratégia, se vai conseguir trazer a conversão que o cliente precisa. E aqui, o ciclo de inteligência contínua, que entra muito naquilo que a Flávia falou. A gente prevê, então a gente, através dos dados que a gente tem, a gente consegue ver o que, como eu disse, está dando certo ou não e prever os resultados dele. Depois a gente compreende aquilo, ou seja, está sendo o que a gente quer? É aquilo que o cliente está esperando? Depois disso a gente personaliza, adapta aquilo que o cliente quer e também faz a otimização do criativo para poder estar entregando o melhor resultado, criativo, estratégia, campanha e assim por diante. E foi. É isso. Se quiser abrir para dúvidas.